Bem-vindos ao podcast À Conversa com os Avós, um trabalho dos alunos do 9º e 12º anos da Escola Rainha Santa Isabel, Carreira, que se foca na vida antes e depois do 25 de Abril e no que significou esta data para os jovens da altura. Em conversa com os avós, os alunos puderam conhecer melhor e sentir recortes das suas vivências entre a ditadura e a democracia, alguns nos arredores de Carreira, Leiria ou por onde a vida os levou. Hoje vamos entrevistar Gabriel Fragoso. Atualmente tem 72 anos de idade e está a residir na Moita da Roda, freguesia de Souto da Carpalhosa, no distrito de Leiria. Boa tarde, Sr. Gabriel. Sabemos que passou pelo 25 de Abril, por isso queríamos fazer-lhe algumas perguntas. Era fácil adquirir materiais escolares? Nunca tive essa dificuldade. Os professores eram duros com as crianças? Sim. Se a gente se portasse mal, se não fizéssemos as contas, os ditados, isso assim, levávamos com a régua nas mãos ou com a cana da Índia na cabeça. E já passou por uma dessas aventuras? Sim, levei muita reguada na mão. Então era alternado. E depois, se a gente se portasse mal com os colegas e a professora notasse isso, éramos castigados. Por exemplo, a escola, o próprio edifício, as salas de aulas, eram adequadas? Para essa época, onde eu estudei até o 4º ano, sim, eram razoáveis. Sabíamos que naquela altura muitas vezes existiam escolas que se adequavam às ideias de Salazar. E na sua escola notava-se isso? Os professores ensinavam para que um dia fôssemos seguidores de Salazar ou não? Nunca notei isso. Não sei se por minha pouca experiência de vida, mas nunca notei. Sabemos que serviu a pátria como militar. Explique-nos como foi a sua experiência. Considero a experiência boa. Apesar de tudo, considero-a boa. E, além disso, aprendi muito com os meus colegas e aprendi a ser amigo do meu amigo. Porque, naquela altura, a gente precisava dos nossos camaradas e então a gente tinha um certo respeito por eles e eles por nós. Portanto, qualquer coisa que acontecesse, estávamos sempre interligados uns com os outros. E isso acho que ajudou-me muito na vida do dia-a-dia. Considero que foi um bocado arriscado, tivemos vários problemas com residentes, neste caso, na altura nós chamávamos-lhe os guerrilheiros, que lutavam contra a gente, porque eles eram, em Moçambique, e eram moçambicanos, e não queriam que a gente tivesse em Moçambique, eles queriam ser, portanto, nós depois, no meu caso, comecei a perceber-me e começámos a perceber-nos que a gente não estava ali a fazer um trabalho digno, porque eles é que eram os naturais de Moçambique, é que tinham o direito de governarem o país e não nós que íamos daqui para tão longe para ir defender aquilo que não era nosso, era deles neste caso. E então aí eu comecei a perceber que eles tinham razão. A certa altura é que eu comecei a perceber isso. Mas que o nosso governo, na altura, queria, portanto, de todas as formas, queria que os soldados se mantivessem nas colónias, sim, como Angola, Moçambique, Guiné, e isso tudo quando não havia
E apesar daquilo que eu passei em África, não foi nada fácil, no entanto, ainda hoje sinto saudades da África. Notava-se alguma limitação por parte da divulgação de informação sobre o governo? Eu nunca notei isso, porque eu saí daqui para a tropa os 19 anos, 18, 19 anos. Então você não sabia muito bem o que é que se estava a pensar, o que é que estava a passar aqui concretamente. E não sabia muito bem, só comecei a ter noção das coisas só depois de ir para a África. Já era Marcelo Caetano. Sim. É que já... Quem é que lhe divulgava a informação? Porque é que passou a saber mais? Por causa dos meus colegas, dos comandantes, e isso tudo. E então a gente trocávamos impressões uns com os outros. Como estava a evolução, como é que você sentia que estava a evolução do país naquela época? Estava mal. Não havia grande evolução, nem expectativas. Por esse motivo é que emigrou muita gente para o estrangeiro. Não víamos futuro. Embora eu não passávamos fome, nada disso, mas não havia possibilidades de avançar, não tínhamos alternativa. Como é que era a vida amorosa? Era muito diferente dos dias de hoje? Sim, era diferente. Eu acho que na minha época, quer dizer, tínhamos mais respeito uns pelos outros. Portanto, em termos de namoro, era um bocadinho mais, não era tão aberto, não era uma abertura tão grande. A gente namorava, mas era assim tudo, a gente ia, por exemplo, íamos ter com a namorada só aos domingos à noite, à tardinha, e se saíssemos com a namorada, tínhamos para as festas ou quê, tínhamos que pedir, portanto, a namorada tinha que pedir autorização aos pais, coisa que hoje já não é tanto assim. E normalmente, quando saíamos com a namorada, os pais da namorada tinham sempre em conta de lhe dizer a ela que a tantas horas tinham que estar novamente em casa. Tinha de se ter algum cuidado com as conversas que se tinham, por exemplo, entre amigos? Eu nunca notei assim muito ter que evitar falar sobre o governo. Portanto, nas aldeias havia sempre mais facilidade da gente ter contactos uns com os outros e falar mais ou menos aquilo que a gente queria. Tendo em conta o salário que se ganhava na altura, satisfazia as necessidades da população? O salário era muito baixo e havia algumas dificuldades em nós conseguirmos os nossos objetivos, porque o salário não nos permitia avançar, tanto assim que eu fui para a tropa mais cedo que o normal, porque eu queria. Achava que o salário que se ganhava satisfazia as necessidades da população? Não. Tanto assim que muitas pessoas nessa altura emigraram para outros países, incluindo os meus irmãos que foram para a Alemanha muito cedo, e eu, nessa altura, ir ter com eles à Alemanha, já não havia imigração para a Alemanha, tinha fechado. Então, eu queria resolver a minha vida mais rápido possível, mas não podia sair do país sem ir à tropa. Então, resolvi ir mais cedo para a tropa para depois ir ter com os meus irmãos à Alemanha. Mas tive azar porque quando cheguei do ultramar tinha fechado a imigração para a Alemanha.
Então já não podia só indo para a França de assalto. Havia uma boa relação entre familiares. Eu considero que naquela altura tínhamos mais respeito pela família, pelos pais. A gente considerava que os pais eram... Então, você acha que se notava esse grau de superioridade no pai e na mãe? Eram pessoas muito importantes e que se tinha de ter respeito? Para mim eram muito importantes e eu considerava que eles que eram os nossos guias e então eu tinha todo respeito por eles. Havia relações de afeto entre os pais e os filhos ou só havia aquela forma de trabalhar, ir à escola, ir à missa e resumia-se a isso? Sim. Resumia-se principalmente a esse... Achava que Salazar era um bom primeiro-ministro? Não posso responder a essa pergunta porque eu ainda, portanto, nesse período eu era muito jovem, era ainda adolescente, digamos assim. E, portanto, no entanto, não estava muito dentro desses assuntos. Quando Marcelo Caetano foi para o governo, então aí é que eu já comecei a ter alguma noção da política. O que posso dizer é que nessa altura, eu fui para a África, fui servir o serviço militar. Sim. E então aí é que eu já me comecei a perceber do que era a política na altura, devido aos meus colegas já um pouquinho mais velhos, e então eles já transmitiam o que se estava a passar, embora havia uma certa cautela em falar do governo, mas como nesse período eu fui para a África, mais concretamente para Moçambique, servir o serviço militar, mas, portanto, nós não tínhamos na tropa, não tínhamos qualquer problema em falar sobre o que se passava em Portugal. Sobre o que se passava, portanto, na política. Embora fosse uma coisa assim muito... que a gente até nem levava muito a sério. Tanto assim que nós comentávamos, depois de estarmos na tropa, comentávamos uns com os outros que estávamos numa ditadura e que não nos ia levar a lado nenhum. E então aí já começávamos a ter alguma noção das coisas. Comentávamos à vontade porque onde eu estava, em Moçambique, mais concretamente em Cabo Delgado, e então falávamos daquilo que nos apetecia. Não tínhamos qualquer problema em falar. Não havia, além disso, havia também não se podia falar muito abertamente, porque havia a PIDE, que era a polícia, mas mesmo assim havia colegas que estavam na minha companhia, que eram africanos e que estavam a lutar contra os guerrilheiros, porque havia muitos africanos que estavam ao lado da tropa portuguesa. Essas pessoas que serviram o Estado português,
Alguns vieram, mas os que não vieram, muito poucos. Os que não vieram sofreram muito quando se tornou a independência, porque eles sabiam que eles tinham servido o Estado português e então o governo e a guerra civil, porque houve lá depois, a seguir os portugueses, houve guerra civil entre uns e outros, entre os que queriam a independência e os que serviram o Estado português. Sim. E muitos foram mortos. Muitos desses que serviram o Estado português foram mortos. Obrigado. Obrigado.